Muito bem, o Papa Francisco afirmou que Ucrânia e Rússia deveriam negociar antes que as coisas piorem. Mas para quem que ele foi pedir bandeira branca? Vamos mostrar aqui. Foi numa entrevista divulgada no sábado, 9, pela emissora de televisão suíça RTS. Abro aspas para o Papa Francisco. Coloca aí na tela, produção. Acredito que são mais fortes aqueles que veem a situação, que pensam no povo, que têm a coragem de levantar a bandeira branca e negociar. A palavra negociar é uma palavra corajosa. Quando você vê que está derrotado, que as coisas não vão bem, precisa ter a coragem de negociar. Dá vergonha, mas com quantas mortes isso vai terminar? Hoje, por exemplo, na guerra da Ucrânia, há muitos que querem atuar como mediadores. A Turquia se ofereceu para isso, e outros. Não tenham vergonha de negociar antes que as coisas piorem. Fecho aspas. Vamos lembrar o que não está devidamente contextualizado por essa fala do Papa Francisco, que a Rússia invadiu a Ucrânia sem qualquer ataque anterior. Não houve invasão de território russo pela Ucrânia, não houve massacre com assassinatos, como o Hamas fez em território israelense. A Ucrânia não entrou na Rússia para matar 1.200 pessoas, não sequestrou 239, não mantém 134 em cativeiro. A Rússia simplesmente queria, porque queria, invadir a Ucrânia. E quem quer é quem comanda, Vladimir Putin. Então, as tropas russas foram lá, provocaram um massacre, e o exército ucraniano, com a ajuda de civis, muitos dos quais reservistas, que tiveram que fazer ali todo o procedimento burocrático em cima da hora para atuar em defesa do seu país, lutam justamente para isso, para defender a soberania territorial, a democracia e, em primeiro lugar, a vida deles próprios e dos seus compatriotas, incluindo, claro, suas famílias, muitas das quais tiveram que emigrar, tiveram que sair do lugar onde moravam por causa da guerra contra a Ucrânia. E isso não é devidamente colocado pelo Papa Francisco, uma declaração que acaba legitimando aí a atitude do Vladimir Putin, porque coloca Rússia e Ucrânia em pé de igualdade, como se estivesse havendo uma guerra num lugar neutro entre dois exércitos, com causas devidamente claras de ambas as partes, e um estivesse perdendo, e para não haver mais mortes, então tem que negociar. O que é isso? A doutrina cristã, ela não manda que se pregue isso antes de que se defenda que o invasor pare de invadir, que o invasor permita que aquele país tenha a sua soberania territorial, mantenha a sua democracia, a vida dos seus cidadãos. O que é isso? Tem um país invadindo o outro. E o Papa fala simplesmente em bandeira branca daquele que está sendo derrotado. Que ele citou a Ucrânia depois como exemplo, mas antes, olha o que ele falou. Quando você vê que está derrotado, que as coisas não vão bem, precisa ter a coragem de negociar. Agora, é uma coragem da vítima de uma guerra negociar. Esse é o verdadeiro ato de coragem. Quer dizer, o Papa Francisco acaba esvaziando o próprio sentido dessa palavra. As pessoas na Ucrânia estão dispostas a lutar até a morte para a defesa dos seus ideais, dos seus princípios, daquilo que elas acreditam. Que começa, evidentemente, no sentimento de sobrevivência, de patriotismo. É uma declaração completamente aloprada, e a gente fala, independentemente de quem seja o autor. A declaração do Papa, claro, foi criticada pelas autoridades ucranianas. Vamos conferir o que disse o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba. Abre aspas. O mais forte é aquele que na batalha entre o bem e o mal fica do lado do bem, em vez de tentar colocá-los em pé de igualdade e chamar isso de negociações. Perfeita a declaração, né? Meu comentário aqui. Continuando, ao mesmo tempo, no que diz respeito à bandeira branca, conhecemos essa estratégia do Vaticano desde a primeira metade do século XX. Exorto-vos a evitar a repetição dos erros do passado e a apoiar a Ucrânia e o seu povo na sua justa luta pelas suas vidas. Nossa bandeira é amarela e azul. Esta é a bandeira pela qual vivemos, morremos e prevalecemos. Jamais hastearemos quaisquer outras bandeiras. Fecho aspas. Uma declaração histórica do ministro.
Eu chamei de aloprada porque estou me referindo ao teor específico, não estou com isso analisando a intenção. O Papa Francisco, ele é criticado desde que assumiu o cargo por um viés alinhado mais à esquerda global, que está aí passando pano para Vladimir Putin, que está aí traçando equivalência entre invasor e invadido. Então, assim, nem cheguei à questão da intenção, mas é mais uma declaração que alinha o Papa Francisco ao que há de pior no mundo e aqueles que passam pano para o que há de pior no mundo. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também criticou o pontífice, obviamente de uma maneira indireta. As autoridades tentam manter uma certa elegância, um certo distanciamento, até para não parecer que eles estão simplesmente confrontando toda a população cristã do mundo, mas uma declaração específica de uma autoridade desse segmento mundial da sociedade. Né? Abre aspas, os assassinos e as câmaras de tortura russas não conseguem avançar para a Europa porque estão sendo retidos por ucranianos que portam armas sob a bandeira azul e amarela. Olha só as expressões fortes que eles usam. Os assassinos e as câmaras de tortura russas. Vamos voltar a esse ponto mais tarde. Continua o Zelensky. Costumava haver muitas paredes brancas de casas e igrejas na Ucrânia, mas agora foram queimadas e danificadas por bombas russas. Isso diz muito sobre quem precisa parar para que a guerra termine. Todos os que defendem a vida e as pessoas estão cumprindo a missão mais honrosa possível diante de uma invasão tão desumana. E devemos proteger totalmente a vida em nossa casa. Sou grato a todos que apoiam nossa defesa e nossos defensores. Quando o mal russo lançou esta guerra em 24 de fevereiro de 2022, todos os ucranianos se levantaram para defender o seu país. Cristãos, muçulmanos, judeus, todos. E sou grato a cada capelão que está no exército, nas nossas forças de defesa, na linha de frente, protegendo a vida e a humanidade. Aqueles que apoiam os outros através de oração, conversa e ações. A igreja é isto. Una com o povo, não a 2.500 quilômetros de distância. Algures à procura de uma mediação virtual entre os que querem viver e os que querem destruí-los. Quer dizer, em algum outro lugar. Estou grato a todos que estão na Ucrânia e com a Ucrânia, fazendo todos os esforços para proteger a vida. Agradeço a todos que ajudam, que estão verdadeiramente próximos nas ações e nas orações. Fecho aspas. Está aí a declaração, mais uma vez, precisa de Volodymyr Zelensky a respeito dessa barbaridade vergonhosa dita pelo Papa Francisco. Isso não tem absolutamente nada a ver com o melhor da tradição cristã, que defende, em primeiro lugar, o amor ao próximo, que Vladimir Putin não tem. Então, é a ele que o Papa deveria estar apelando para que parasse com essa guerra, porque se ele deixar de invadir a Ucrânia, não tem guerra. A Ucrânia não invadiu a Rússia. Se o Hamas não invadisse Israel, Israel já tinha saído da faixa de Gaza em 2005. Não teria guerra na faixa de Gaza nesse momento. Então, o apelo tem que ser feito contra o mal. Aqueles que apelam para que o bem se curve, seja completa ou parcialmente ao mal, eles estão, de alguma forma, fortalecendo o mal, mesmo que sob uma retórica de praticar o bem, sob uma camuflagem de prática do bem. Lamentavelmente, com perdão da insistência, o Papa Francisco está aí dando uma declaração que fortalece o mal contra o bem. Duda Teixeira. Nossa, foi bem no ponto. Esse Papa, eu entendi que a frase dele é que seria um gesto de coragem aos ucranianos eles se renderem, né? Levarem a bandeira branca. E o que eu sempre sinto falta aí nas falas do Papa é meio que baseado em que ele está falando isso, né? No versículo X, na doutrina cristã, né? Na verdade, é um cara que sai falando, dando opinião sobre qualquer coisa. E aí ele fica muito à mercê dos preconceitos que ele tem. Parece decisão do Moraes, sabe, Duda? Com perdão. Parece.
O Moraes veio dar uma decisão que não cita lei nenhuma, né? Da cabeça dele lá e pronto. Tipo o Gilmar dando declaração para a imprensa. Continua. É isso, é totalmente imprevisível, né, Felipe? Você não tem a menor noção do que ele vai dizer agora sobre o próximo conflito mundial, né? Uma boa comparação que você fez com o STF, né? Agora, em 2015, esse mesmo Papa, os terroristas da Al-Qaeda entraram na redação do Charlie Hebdo, em Paris. Naquela época, o Charlie Hebdo tinha publicado charges com Maomé, e entraram na redação atirando e mataram um monte de cartunista e jornalista. E o que o Papa falou naquela época? Ele está num avião com jornalistas e fala: mas se alguém aqui me dá um tapa, essa pessoa tem que ficar esperando que eu vou dar um murro de volta, né? Então, naquele momento, o Papa super aceita que alguém que se sinta ofendido possa reagir, né, com violência. De novo, totalmente sem citar nada, né, nenhuma doutrina, e também faz pouco caso da liberdade de expressão na França, né? Então, assim, cada hora ele se baseia numa coisa e dá uma opinião completamente imprevisível. Mas tem uma constante, sim, se a gente olhar outras declarações do Papa desde 2022, que mostram que ele está do lado do Putin, tá? A guerra começa em fevereiro, eu acho que lá para o meio do ano, o Papa Francisco fala: olha, a gente tem que entender que os russos se viram provocados, né? Porque fala um pouco da OTAN, olha, a OTAN estava crescendo muito, e aí eles pegaram e, tipo, como se o Putin estivesse reagindo a alguma coisa, e que, por estar reagindo, ele estaria fazendo a coisa certa. Isso o Papa falou em 2022, né? No ano seguinte, ele vai para São Petersburgo para falar com jovens e fala para esses jovens russos, né? Olha, vocês são os herdeiros da grande Rússia, vão lá, avante, né? Quando você fala isso para um país que está em guerra, recrutando jovem para uma guerra, você não pode falar isso, né? Essa ideia ainda da grande Rússia é a ideia que o Putin tem na cabeça dele, né? De voltar à União Soviética, ao Império Russo, né? Expandir território. Então, acho que a única constante do Papa nesse ponto aí é que ele é pró-Putin e contra a Ucrânia. Pois é, Duda, o que é absolutamente lamentável, mas não surpreende a gente que já acompanha aí, as declarações do Papa sobre algumas questões sensíveis internacionais desde o começo dele no cargo, e elas repercutem muito mal, muitas vezes, né? E muitas vezes repercutem mal porque realmente ele fala algo errado, né? Algo que, como você bem colocou, não é baseado nos princípios, nos valores milenares defendidos pela doutrina cristã, em toda a literatura cristã. Não, né? São opiniões individuais absolutamente etéreas, né? Que ele tem colocado aí a respeito de tema que mostram muito mais a questões ideológicas que o Papa possa ter, ou alinhamentos individuais dele com determinados grupos, com determinados governos, ou qualquer coisa desse tipo, né? A gente não vê o uso da doutrina de uma maneira coerente com ela. Muito bem, vamos em frente. Então, eu falei aqui da reação do Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, à declaração do Papa, e logo em seguida o Zelensky comemorou o Oscar de melhor documentário de longa-metragem recebido pelo filme 20 Dias em Mariupol. O documentário é um relato em primeira pessoa de Mstislav Chernov, correspondente de guerra e romancista ucraniano, que ficou preso na cidade ucraniana Mariupol durante uma ofensiva russa na cidade. Vamos assistir ao trailer? A gente colocou legendas em português, né, Duda? Pode soltar aí. Someone once told me, wars don't start with explosions. They start with silence. Лично видим визуально.
Танки зашли с надписью Z. Город Мариуполь блокирован со всех сторон. Russians have entered the city. The war has begun, and we have to tell its story. Хорошо, что тут есть пресса. Снимайте. This is painful to watch, but it must be painful to watch. Вони нанесли бомбовий удар. Вон там! Хирургический корпус, вот там вот. А, вы госпитале, да? Мама, Не знаешь, куда бежать. Чего расстраиваешься? Не хочу, чтобы я умирала. Репортажи ваши разошлись. Конечно, огромное дело сделать. Они столько пережили с мамами. If the world saw everything that happened in Mariupol, it would give at least some meaning to this horror. My brain will desperately want to forget all this, but the camera will not let it happen. Sensacional esse trailer, né? Eu, obviamente, ainda não vi o filme, mas tô doido para ver, embora nós, jornalistas, Duda Teixeira sabe bem disso, a gente acompanha tudo isso desde o começo, quando há qualquer tipo de guerra. Essas imagens, em geral, elas ficam mais completas, mais costuradas e devidamente descritas num filme que, enfim, acaba sendo roteirizado, produzido, editado, muito tempo depois de todo esse acompanhamento jornalístico diário que a gente faz a partir de relatórios, de imagens dispersas, a partir de correspondentes, de fontes abertas e todas as outras ferramentas de que a gente dispõe. Então, o Mstislav Chernov fala ali de que essas imagens precisam repercutir, as pessoas precisam ver para que elas tenham sentido. Elas não saem da cabeça dele, ele até gostaria que saísse, mas as câmeras não deixam, e tomara que não deixem para que o mundo entenda a barbaridade que é uma guerra, sobretudo quando ela é feita a partir de uma decisão unilateral de um tirano que quer simplesmente assumir o comando pelo território de um país já devidamente estabelecido na sua vizinhança. Então, assim, esse documentário ganhou o Oscar de melhor documentário na noite seguinte, praticamente, a declaração do Papa querendo que a Ucrânia se rendesse à Rússia e negociasse, enfim, dando algum tipo de parte do seu próprio território para Vladimir Putin. É uma resposta avassaladora a essa declaração vexaminosa, Duda Teixeira. É um documentário imprescindível porque dá a realidade. O Putin sempre justificou essa guerra absurda com uma narrativa de que ele estava libertando a Ucrânia dos neonazistas, né? Como se fosse ali uma guerra dele contra o governo de Kiev, do Zelensky. Mas não, né? Essa guerra é uma guerra que acontece inteiramente em território ucraniano e que fez vítimas civis ucranianas, né? Essas pessoas precisaram sair das suas casas, muitas morreram, muitas estão feridas, e eu acho que esse documentário mostra isso, né? Crimes contra a humanidade também, né, sendo praticados. Mariupol é aquela cidade onde você tem a destruição de um teatro, onde estavam as crianças escondidas. Então, é um documentário imprescindível. E sobre a reação do Zelensky, duas coisas. Uma, que o Zelensky reage ao Papa falando que a igreja são as pessoas reunidas, né? Acho que na etimologia da palavra tem isso mesmo, né? A igreja como uma convocação de quem está fora, mas que a igreja é formada pelas pessoas. Então, não é a burocracia do clero que é a igreja as pessoas.
Então, as pessoas podem continuar seguindo a fé cristã, a fé católica, sem precisar do Papa. É claro que o Papa a gente repercute porque ele tem algum poder, né? E outra coisa que o Zelensky chama atenção, quer dizer, ele está realmente falando bastante desse documentário, né? Eu acho que aí tem uma questão que, não só porque o documentário mostra a realidade, como eu afirmei, né? Contrasta a narrativa falsa do Kremlin, que é reproduzida aqui no Brasil e em vários outros países, mas porque traz de novo o foco à Ucrânia. Porque com a guerra de Israel, né, do governo de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza, o mundo passou a olhar muito mais para a região do Oriente Médio. Uma guerra em reação a um ataque terrorista. É sempre bom diferenciar, né? Porque tem a guerra da Rússia contra a Ucrânia, quer dizer, por iniciativa da Rússia. É que você falou guerra de Israel contra o Hamas, mas é óbvio que é a reação militar ao ataque terrorista. Sim. E também no momento em que está mais difícil para o Zelensky conseguir aprovar ajuda financeira no Congresso americano, ele está com dificuldade de recrutar jovens para a guerra, vai ter eleição na Ucrânia esse ano, então o Zelensky pode perder, e vai ter eleição agora no final da semana na Rússia. Putin vai ganhar, obviamente, mas é uma eleição que acontece também nos territórios conquistados pela Rússia na Ucrânia, né? Então, o Zelensky estava muito abatido, muito enfraquecido, e aí eu acho que esse documentário fez bem para ele, aí, porque voltou a colocar o Zelensky e a Ucrânia nos holofotes, né? Exatamente. E o Viktor Orbán, ele que comanda ali um regime autoritário, né, Duda Teixeira, ele próprio falou sobre a posição do Donald Trump contrária a uma ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia nesse momento. E parece que o Donald Trump realmente está exercendo uma influência sobre o Congresso americano para que não haja ajuda financeira ou militar à Ucrânia, para que isso acabe logo. Só que se isso acaba logo, sem ajuda para a Ucrânia, acaba com uma vitória russa, uma vitória de Vladimir Putin, que obviamente coloca o mundo em risco. A partir do momento que ele se sente onipotente, que ele se sente capaz de invadir e conquistar um país inteiro, ele pode continuar fazendo isso exatamente como Hitler fez. Você tem aí uma analogia legítima, que não é nenhuma comparação grotesca como a que o Lula fez, da reação militar israelense ao Holocausto judeu, que é de um tirano que invade um país. O Hitler continuou invadindo outros. O Putin pode vir a fazer isso, se sentir com essa capacidade. Então, diga. E quem fez exatamente essa sua comparação foi o Joe Biden, né, presidente dos Estados Unidos, no discurso State of the Union na quinta-feira, né? Ele começa o discurso lembrando do Franklin Roosevelt, pouco antes da Segunda Guerra, o Hitler dominando alguns países, e aí o Hitler continua, né? Ele até fala, olha, quem acha que o Putin vai parar só na Ucrânia está enganado, ele vai pensar depois qual que é o próximo país. Então, a gente está no mesmo momento ao que havia antes da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Lembrando que Orbán é primeiro-ministro da Hungria e acabou solapando ali a democracia por dentro e está aí falando sobre a articulação do Donald Trump também. Qualquer hora a gente lida com esse assunto de uma maneira mais específica. Só registrando a declaração que o diretor de 20 dias em Mariupol, esse documentário, deu na cerimônia do Oscar, né? Ou se foi logo ali depois, mas enfim, a gente tem aqui a declaração dele. Esse é o primeiro Oscar na história da história da Ucrânia e estou honrado, mas provavelmente serei o primeiro diretor no palco que dirá, gostaria de nunca ter feito esse filme. Eu gostaria de poder trocá-lo para que a Rússia nunca tivesse atacado a Ucrânia. Então, essa foi a declaração do diretor do documentário. Quer dizer, ele está aí sendo premiado, mas por uma obra que retrata o horror sofrido pelo país dele. Ele preferia que não tivesse acontecido esse horror, né?
Então, assim, é uma consagração um tanto azeda, né? Dolorosa, porque você ganha o prêmio por retratar uma barbaridade que está acontecendo no seu país e que você não consegue parar, mas ele cumpre ali, pelo menos, a sua vocação de levar essa história para o resto do mundo. É uma história não só escrita, mas também filmada, e a gente tem sempre que valorizar e sempre vai valorizar, aqui no Papo Antagonista, em Um Antagonista na Cruzoé, aqueles que, e eu falei sobre isso na reunião de pauta hoje do De Testemunha, aqueles que lutam contra o autoritarismo, contra invasores, contra aquelas pessoas poderosas que tentam matá-lo, que tentam calá-los, né? Aqueles que lutam contra tudo isso para que a história registre os fatos como se deram, para que a história realmente registre o horror dos atos daquelas pessoas contra vítimas inocentes, enfim, tudo isso pelo que a Ucrânia está passando nesse momento. No Brasil, a gente tem uma questão diferente, que é o poder de turno e o sistemão, né, que engloba, inclusive, o poder executivo, seja a esquerda, seja a suposta direita, tentando varrer toda a sujeira da corrupção para debaixo do tapete. E nós lutamos aqui para que ela não seja varrida. Nós lutamos aqui para que a verdade dos fatos, por mais inconveniente que seja, as pessoas mais poderosas do país, venha à tona. E nós sempre vamos buscar fazer isso. Espelhados, inclusive, nesses exemplos internacionais do nosso tempo e de outros tempos. Quem tem a visão muito estreita só enxerga ali o fato. O fato não, né? A narrativa superficial sobre um momento específico da história perde de vista que aquelas pessoas que lutam efetivamente para contar os relatos mais inconvenientes às pessoas de maior poder são elas que escrevem a verdadeira história do nosso tempo. A gente sabe das barbaridades cometidas pelos grandes tiranos de outras épocas, como Hitler, como Stalin, como Mao, em razão dessa luta individual das pessoas perseguidas pelo regime, das pessoas que quiseram fazer alguma coisa em prol das vítimas inocentes.